Eu decidi reunir 10 conselhos que eu selecionei após empreender durante 10 anos online. 10 anos online é muito tempo. Na verdade, eu comecei no digital em 2010. E desde lá trabalhei com várias áreas, desde blog, afiliados, prestação de serviços, cursos online, ferramentas. Já tive de tudo aqui no digital. E eu decidi selecionar os 10 grandes aprendizados que eu tive ao longo destes 10 anos. Então vai ser uma aula assim, bem direta a ponto, bem sincerona, inclusive nem quero editar esta parte, para tu perceberes como isto aqui são ensinamentos realmente vindos de quem esteve no campo de batalha. E ele serve para ti, tanto que estás a começar, como para ti que já estás há algum tempo no digital. Então o primeiro conselho que eu quero te dar no online é o seguinte, meu amor, velocidade importa sim. Ou seja, se há das coisas que eu me arrependo lá atrás, foi de não ter ido mais rápido. Eu muitas vezes procrastinei decisões importantes, eu muitas vezes não dei o meu máximo em coisas que eu devia ter dado, e se eu tivesse tido uma velocidade maior, se eu tivesse me apegado melhor, se eu tivesse me dedicado mais a algumas coisas, eu teria ido muito mais rápido. E num mundo como online, a velocidade importa. Mas, Luciano, o que é que isso quer dizer na prática da velocidade importa? A velocidade com que tu tomas decisões importa. A velocidade com que tu pões as coisas em prática importa. Então, se tu és aquela pessoa que fica sempre indecisa, será que eu devo fazer isto? Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu devo fazer isto? Será que eu devo fazer aquilo? Eu quero que tu saibas que o arrependimento de uma decisão mal tomada, ela vai te colher muito mais frutos do que a indecisão. Então, tu tens ficado em cima do muro e mesmo que tu avances para uma coisa que não foi tão positiva, pelo menos aqui tu tiveste vários aprendizados. Se tu és uma pessoa que fica sempre em cima do muro e nunca avança, aqui é uma zona que tu não aprendes. E eu durante muitas vezes ficava em cima do muro. Será que eu devo ir para cá? Será que eu devo ir para lá? E eu não tomava decisão nenhuma. E isto fez com que o meu negócio demorasse muito a crescer. Então a velocidade com que tu tomas decisões, ela sim importa. E com isto eu não estou a dizer que tu deves tomar decisões que nem uma pessoa maluca, ou que devas tomar decisões sem pensar. Se tu estás a pensar em ir por um caminho ou outro, faz o seguinte, reflete sobre isso durante alguns dias e depois vai. Depois toma a tua decisão e não fiques com essa ideia de e se eu tivesse feito isto, e se eu tivesse feito aquilo, onde é que eu estaria? Não, não. Tomaste a decisão, não foi tão boa, volta atrás. Foi boa, cresceste, ótimo. De qualquer das formas, estarás sempre a aprender. Então, sim, velocidade importa. Segunda coisa, faz as contas. O que é que tu queres dizer com faz as contas, Luciano? Quando tu estás a pensar em ir por um caminho, faz as contas. E eu vou-te dar um exemplo de uma coisa que eu fiz, de um projeto que eu fiz e que deu muito errado. Quando comecei com os blogs, eu já ganhava algum dinheiro ali com os meus blogs e eu tive a brilhante e estúpida ideia de começar um site de notícias de ténis. Porque eu achava que se eu começasse um site de notícias de ténis, eu iria ganhar dinheiro com publicidade. Só que eu não parei para fazer as mínimas contas. Se eu tivesse parado para fazer as contas, para entender o potencial de um público de ténis em Portugal, eu teria visto rapidamente que o público de ténis em Portugal não é suficiente para manter financeiramente um projeto de site de notícias de ténis. E eu naquela altura não parei para fazer contas. Se eu tivesse parado de fazer contas, eu não teria perdido o tempo ali que eu perdi. E, além disso, ainda fiz outra coisa. Eu abri uma loja online, um e-commerce de vendas de raquetes de ténis. Só que eu não parei para fazer as contas também aqui. Qual era o meu público potencial ali? E claro, isto deu-me grandes aprendizados, Mas durante aquele tempo eu poderia, se eu tivesse feito as mínimas contas, eu poderia ter talvez envergado por um caminho onde eu tivesse tido ainda mais aprendizado, ainda mais resultados. Passado algum tempo, o site não dava dinheiro nenhum e obviamente eu acabei por encerrá-lo. Então, quando tu decidires ir por um caminho, quando alguém te vier com a conversa de que vais ganhar não sei quanto como afiliado, ou que vais ganhar não sei quanto com aquele curso que a pessoa vai falar, faz as contas. É plausível isso que a pessoa está a falar? Se alguém te diz, por exemplo, que tu vais ganhar 5% de comissão na venda de cada livro, faz as contas. 5% do livro custa 20 euros. É 1 euro. Será que tu vais conseguir ganhar dinheiro online vendendo produtinhos em que tu ganhas 1 euro? Então, muitas das coisas, muitas das furadas que eu entrei, eu podia ter evitado se eu tivesse feito as contas. Então, faz uma simulação. Não precisas de fazer uma planilha Excel extremamente complexa. Faz uma simulação. Escreve num guardanapo. Faz umas contas. Isto muitas vezes pode-te evitar algum trabalho. Faz algum estudo. Faz uma pesquisa no Google. Isto vai-te evitar bastante trabalho. Terceira coisa que eu aprendi ao longo de 10 anos a empreender é tu sofres sempre muito mais na imaginação do que na realidade. Esta é uma frase que não é minha, é uma frase salvo erro do Marco Aurélio, mas se não for, por favor, corrija-me nos comentários.
quando nós vamos fazer alguma coisa no empreendedorismo, nós ficamos naquela de será que isto vai dar certo? O que é que os outros vão achar? E se comentarem isto? E se o cliente não gostar daquilo? E se eu der um desconto e os outros clientes ficarem chateados? Então nós sofremos, criamos várias hipóteses na tua cabeça e, na realidade, quando tu vês, elas não acontecem. 99% delas não acontecem. E eu vou-te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Nós temos um evento presencial chamado Master and Scale. Nós fizemos a primeira edição e nós pusemos 150 pessoas naquele evento. E eu estava com medo. Eu estava com medo de... E se 10 pessoas só comprarem? E só se 20 pessoas comprarem? Então, se pessoas a mais comprarem, o que é que eu faço? Eu não vou ter espaço para toda a gente? Eu encerro as vagas? Então, a minha cabeça criou vários cenários. E o mais louco é que o nosso cérebro ele vai sempre criar o pior cenário possível. Porquê? Porque a função do teu cérebro é manter-te vivo. Então, como a função dele é manter-te vivo, ele sempre vai te imaginar o melhor cenário possível. Então, se estás a pensar em, por exemplo, começar a trabalhar como gestor de tráfego, começar a prestar serviços, o teu cérebro vai sempre pensar o seguinte: e se o cliente perguntar alguma coisa que eu não sei? E se eu não der resultado para o meu cliente, ele vai falar para toda a gente, ele vai fazer um post nas redes sociais, eu vou passar a maior vergonha. Isso. Então, tu vais sempre sofrer muito mais na imaginação do que na realidade. Então, é o seguinte: conselho de quem empreende há 10 anos. Eu não vou falar mais asneira aqui no vídeo do YouTube, mas vai em frente. A chance de tu realmente sofreres isso acontecer, isso que tu imaginas, é extremamente pequena. 99%, 95%, 99% das vezes do que eu imaginei nunca aconteceu e nem sequer perto. E das poucas vezes que aconteceu, eu consegui lidar com aquilo tranquilamente. Então é muito louco. E quantas coisas eu não avancei ou demorei a avançar porque eu achava que podia acontecer aquilo. Quarta coisa, o início ele é ingrato. O início de qualquer coisa que tu vais fazer de empreendedorismo ou até de aprendizado é ingrato. Este é um dos grandes aprendizados que eu tive, porque quando nós somos, entre aspas, inocentes, quando nós somos ignorantes, nós olhamos para os outros a fazer, ou nós vemos fulano ali que conseguiu determinado resultado, e na nossa cabeça nós achamos que nós temos também capacidades para conseguir aquilo. Só que nós esquecemos uma coisa, que aquele fulano que até foi mais rápido, ele foi mais rápido, provavelmente ele tinha algum histórico de conhecimento que o ajudou a ir mais rápido. E quando tu começas no digital, ou quando tu vais empreender pela primeira vez, o teu histórico de conhecimento é praticamente nulo. Quando eu comecei o meu blog, eu nunca tinha empreendido realmente em nada. Eu não tinha um background, eu não tinha pais que eram empreendedores, eu não nascia de uma família empreendedora. Então, eu literalmente começava ali da estaca zero. O que é uma estaca completamente diferente de alguém que naquele mesmo ano começou e ele já tinha experiências de negócios anteriores. Ele já tinha uma experiência lá de vendas, de vender alguma coisa na internet e por aí vai. Quando tu começas no início mesmo, sem uma experiência anterior, ele é muito ingrato. Porquê? Porque tu vais demorar muito a aprender tudo, tu vais demorar muito a arrancar os primeiros resultados porque tudo é novo. O início é difícil dar certo, mas eu mesmo com a experiência que eu tenho hoje, se eu vou lançar um novo programa, o início é muito trabalhoso. Há pouco tempo nós lançamos um outro programa além da mentoria chamado Accelerator, que é um nosso high ticket, um produto mais caro que nós temos, que tem um acompanhamento mais personalizado. E eu já vendia a mentoria há quase 4 anos. No Accelerator, os primeiros meses foi muito estressante. Porquê? Porque eu quero que os alunos deem certo. Só que é um produto novo. E é ingrato no início, porque existem as coisas que tu achas e existem as coisas que existem da realidade. Isto não quer dizer que todas as coisas que tu fores fazer daqui para a frente vão obrigar a este esforço. Porque se tu começas a empreender hoje e daqui a um ano tu decides empreender em outra coisa, esta segunda vez vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais produtivo. Porquê? Porque já tens um ano de histórico. Então, se tu queres realmente ganhar dinheiro a sério, tu vais precisar aprender a empreender. Então, começa o quanto antes. Quinto aprendizado. Quanto mais ignorante és, mais orgulhoso tu és. Eu era um idiota quando eu comecei. Eu era um retardado mental de tão teimoso que eu era. Se eu pudesse falar com o Luciano lá de 2010, eu dava-lhe 2 estalos na cara. Porquê? Porque quando nós somos ignorantes e começamos alguma coisa, nós somos muito teimosos. Nós achamos que sabemos tudo. Não, mas eu... Oh, faz o seguinte. Estás a começar, fecha a matraca, segue um mentor e executa. É um conselho que eu tenho para dar. Fecha a matraca e executa. Se tu estás a começar. Porque a chance de tu estares errado é muito grande. O que eu vejo de gente, e é muito interessante, eu faço de vez em quando algumas imersões em que eu trago pessoas que não me conhecem, eu falo sobre função de gestão de tráfego, e nós damos 3 aulas. A primeira aula é um filtraço que eu faço ali. Porquê? Porque da primeira para a segunda, da segunda só fica realmente quem está interessado. Na primeira tem muito curioso ali. E é impressionante como há gente que diz: isso eu já sabia. Isso aí isto, isso aí aquilo. E eu falo para o rapaz: Josefino, chamei eles de Josefino. O seguinte, tu sabes, quanto é que tu estás a ganhar com isto?
Ah, mas eu sei, mas ainda não apliquei. Pois é, ele é ignorante. Então, no início, a chance de tu estares errado e o teu mentor certo é grande. Então, segue a pessoa que tu pagaste para te ensinar. Sexto ponto, networking e mentores importam. Eu sou uma pessoa muito reservada no meu canto. Eu, por mim, se durante o dia não falar com ninguém, não me importa. Estou super tranquilo, se eu passar dias em casa, não ver pessoas, estou tranquilo com isso. Não é uma coisa que me afeta. Só que com o tempo eu fui percebendo uma coisa. Networking é importante. Conhecer as pessoas certas abre-te portas. Conhecer as pessoas certas dá-te conhecimento muito mais rápido. E isto é relativo tanto a colegas de trabalho como a mentores. Tu conheceres o mentor certo, que vai te dar o conselho certo, que vai te abrir a porta certa, essa pessoa vai te acelerar muito o teu aprendizado. Tu estás dentro de um grupo de pessoas que estão a fazer a mesma coisa do que tu, vai-te sim acelerar muito. Durante um momento da minha carreira, houve um momento que eu comecei a ganhar muito mais dinheiro que eu alguma vez imaginei. E uma pessoa que já é tendencialmente isolada, quando ela começa a não precisar de aturar ninguém para poder ganhar dinheiro, mais isolada ela fica. Isso foi o que aconteceu comigo. Isto atrasou-me muito. Porquê? Porque eu fiquei sem referências. O que são referências, Luciano? Referências são pessoas que tu vês e dizes o seguinte: meu, ele está a conseguir isto, eu estou aqui, eu tenho que chegar lá. Tu passas a ter outras referências. Sei lá, o exemplo do futebol. Os jogadores da seleção de futebol passaram a ter o Cristiano Ronaldo como referência. Já não é só um Luís Figo, também era muito bom, já não é só um Rui Costa, é um Cristiano Ronaldo. Então tu passas a ter referências maiores. Quando tu estás a iniciar no digital, quando estás a trabalhar no digital, tu precisas de referências maiores. Porque senão, se estás só fechado na tua bolha, tu achas que não é possível. Tu achas que ninguém está a fazer. E quando tu vês que há meia dúzia de pessoas que estão a fazer aquilo que tu achavas que não era possível fazer, tu chegas lá. É igual aos recordes no desporto. Os recordes no desporto, eles são batidos a cada X anos. Porque há um maluco lá que vai e consegue bater aquele recorde. Quando o Pete Sampras no ténis tinha 14 grandes slams, o Federer vai lá e faz 20. Ele mostra que é possível fazer 20. O Nadal faz lá e faz 22. O Djokovic vai lá e mostra que é possível fazer 24. Então, um vai puxando o outro. Talvez se o Pete Sampras naquela época tivesse um Federer, um Nadal ou um Djokovic, talvez ele teria feito mais do que 14 grandes slams. Só que a referência dele era ele mesmo. Então, ele não tinha outras referências. Sétimo ponto, cuidado com o canto da sereia. Quando tu começares a empreender, tu vais ter muito o canto da sereia. O que é o canto da sereia? Tu estás aqui no teu mundinho, estudaste ali na faculdade, tens os teus coleguinhas da tua cidade, é o teu mundo. Tu começas a empreender, e se tu começas a empreender no digital, o teu mundo faz assim, oportunidades imensas, que tu aqui não sabias que elas existiam. E tu começaste numa área, mas ao fim de 2 meses já estás em outra, ao fim de outros 2 meses já estás em outra, ao fim de outros meses já estás em outra. Ah, mas não, mas naquela área eu achava que era isto, e quando eu fui para a prática aconteceu aquilo. Aquela vai ser muito melhor. O que acontece é o seguinte: tu começas numa área, motivado, com energia. Depois, conforme tu vais pondo em prática, tu começas a ver os obstáculos que existem. Vamos fazer a analogia com namorar e casar. Tu começas a namorar, é tudo muito perfeito. São os primeiros beijinhos, são os primeiros amassos. Só tu vives na tua casa, a pessoa vive na dela, vocês só se encontram para ir ao cinema, só se encontram para namorar, é tudo perfeito. Aí tu começas a ter uma relação mais próxima, tu vais viver junto. E aí conforme tu vais viver junto, tu começas a ver, epá, a pessoa deixa a roupa em cima da cama, a pessoa não lava a louça, a pessoa acorda tarde, a pessoa quer fazer isto, a pessoa faz barulho. Então tu começas a ver os defeitos daquela pessoa. Quando tu começas a empreender, é exatamente isto que acontece. No início tu namoras, é tudo teoria, é tudo prática, é tudo esperança, é tudo energia. Tu começas a te relacionar com aquela profissão, tu começas a pôr em prática, tu começas a ver que existem obstáculos que tu vais ter que enfrentar e que fazem parte. Só que aí começa a vir o canto da sereia, que é aquela outra possibilidade, em que tu começas a ver, ou não, sei lá, comecei na gestão de tráfego, então tenho que ter clientes, e aparece-te alguém a dizer, não, tu podes vender no digital sem aparecer. E tu pensas, se a minha dificuldade aqui é falar com clientes, ali é sem aparecer, acabaram-se os meus problemas. E aí tu começas a estudar, começas o namoro, tu começas a casar e começas a ver aqui que aquilo não é bem assim. O que eu quero dizer com isto é que, Luciano, tu achas que a gente não deve mudar de área? Obviamente que as pessoas devem mudar de área. Mas muito cuidado se tu não estás a mudar só porque estás a enfrentar as primeiras dificuldadezinhas. Senão tu vais tornar-te aquela pessoa que pula de área em área com pouco tempo. Luciano, o que é um tempo interessante para ti para se manter numa área e ver se nós realmente somos bons dela? Eu procuro, em qualquer projeto que eu lanço, pequenos indícios. Pequenos indícios são pequenos resultados que me digam, ok, se eu continuar aqui pode ser que eu tenha grandes resultados. Então se, por exemplo, tu começaste na gestão de tráfego e tu estás a fundo nela, porque também é outra coisa. Não adianta estás com um pé dentro e um pé fora. Tens de estar a fundo. Durante 4 meses, eu estou ali, estudei, fui atrás de clientes, reuni-me com eles, comecei com os primeiros, e eu fechei 1 ou 2. Deixa-me cá fazer umas contas. Se eu fechei 2 em 4 meses,
Um ano tem 12 meses. Significa que se eu mantiver este ritmo, eu vou ter 2, depois dos próximos 4 meses mais 2, depois dos outros mais 2, vou ter 6. Pode ser daqui eu perca um, vou ter 5. Cada um a pagar-me 250 euros, 250, 500, 1000, 1250. Faz sentido para mim em um ano 1250? Faz. Então eu tomei a decisão com base em pequenos indícios que eu consegui nos primeiros 4 meses. O que é que as pessoas fazem? Ah não, em 4 meses eu não mudei de vida, eu não estou ultra rico, eu não estou a andar de Ferrari, não estou nas Bahamas, não funcionou para mim. A internet, ela mostra-nos, e o Instagram então é o pior de tudo. Eu cada vez gosto menos do Instagram. Não tenho paciência nenhuma para aquilo. Talvez eu esteja a ficar velho. O Instagram mostra-nos o palco do outro, mas nunca os bastidores do outro. Então muito cuidado, se tu estás a desistir porque estás-te a comparar muito e os bastidores do outro parece sempre muito mais fácil. Muito cuidado com isto. 8º conselho, cria um negócio desde o início. Eu quando comecei com o meu blog, era uma coisa que eu trabalhava ali 2 horas todos os dias, mas eu nunca olhei para aquilo como um negócio. Quanto é que eu quero faturar com isto? Eu quero ter uma equipa de redatores. Eu quero um dia poder vender isto. E porquê que eu falo? Eu falo isto, não que no primeiro ano eu já fosse conseguir isto. Às vezes até nem no segundo. Mas se eu começo um projeto a pensar que ele vai crescer, o meu afinco e os meus pensamentos para aquele projeto são completamente diferentes. Quando eu pensei em mentoria, por exemplo, nós temos uma mentoria para gestores de tráfego. Quando eu pensei em mentoria, eu não pensei num projeto grande. Mais uma vez, eu pensei pequeno. Eu não imaginei que eu iria ter outros professores, eu não imaginei que eu iria ter uma equipa, eu não imaginei nada fora. Era eu e um projeto. Com o tempo eu fui percebendo que a minha energia ela era limitada. Então eu preciso de outros professores, preciso de pessoas a ajudarem-me no projeto. E eu tive que remodelar algumas coisas lá dentro. Eu estou a falar isto abertamente para ti num vídeo do YouTube. Os outros já têm tudo o produto perfeito. O meu começou completamente imperfeito. Com o melhor que eu sabia, com a minha melhor energia. Mas ele começou imperfeito. Hoje não é perfeito, mas eu adoro e está próximo da perfeição. Então o que eu quero dizer com isto é, se eu tivesse começado ela com uma visão de negócio, talvez eu não precisasse fazer algumas remodelações lá na frente. Então se tu hoje vais começar um negócio na internet, seja um blog, seja um canal de YouTube, seja uma prestação de serviços como a gestão de tráfego, pensa o seguinte, ok, eu vou começar isto, mas lá na frente eu quero ter um negócio. Então eu tenho alguma pressa para crescer também. Porque quando eu não vejo como negócio, ganhar uns trocos para mim está bom. E era o que acontecia comigo no blog, ganhava uns trocos, para mim está bom. Se eu visse aquilo dentro de um negócio, eu dissesse daqui a 2 anos eu quero ter uma equipa, eu já teria que ter outro ritmo. Então quando nós começamos com uma visão de negócio, as coisas ficam muito mais claras lá na frente. No aprendizado, se comparações te incomodas, não as vejas. Isto incomoda muito, muita gente, incomodou-me muito durante muito tempo, ainda hoje incomoda-me um pouco. Se tu te comparas muito com os outros, se isto te incomoda, se tu veres que o fulano vai extremamente rápido e tu estás a ir mais devagar, mas tu sabes que estás a dar o teu melhor, então as comparações elas existem, elas são inerentes ao ser humano. Agora, se elas estão-te a prejudicar mais do que a ajudar, não as vejas. Bloqueia. Dessegue. Desinstala a aplicação. Faz qualquer coisa. Comparações podem atrapalhar e muito a tua parte mental. E por último, quem faz com o pouco que tem vai estar à frente de quem não age. Então se tu estás aí a procrastinar, se estás a não seguir o primeiro ponto, que é a velocidade importa, eu quero que tu saibas que mesmo aquela pessoa tosca, aquela pessoa burra, que está a fazer o que tu não estás a fazer, ela está muito mais à frente do que tu. Tu que és tão inteligentinho que não começas porque não estás perfeito, a outra pessoa que está lá a fazer toscamente está a avançar muito mais rápido que tu. E eu muitas vezes também queria... Se bem que eu sou uma pessoa muito prática, isto aconteceu muito pouco comigo. Mas as poucas vezes que aconteceu, eu arrependi-me redondamente. Eu queria ter as coisas mais perfeitas antes de fazer. Não, meu. A ação traz clareza. Traz o que eu falo para os meus alunos. Escreve aqui em baixo se tu gostas desta frase, inclusive. A ação traz clareza. Então vai e faz. Imperfeito. Começa. Não há problema nenhum com isso. E tu, qual conselho tu darias para a pessoa que está a ver este vídeo? O que é que tu aprendeste enquanto começaste no digital? E se tu ainda não começaste no digital e queres começar na gestão de tráfego, aqui na descrição do meu perfil tens um link para um mini curso que tu podes estudar. Eu espero o teu like, espero a tua inscrição e vemo-nos em breve. Tchau, tchau.